Olá, boa tarde, gente. Recomeçando aqui, né? Nossas tarefas ao vivo nesse ano de 2020. Muito bom, né, gente, estar com vocês, reiniciando. E desejando realmente assim que a verdade, a verdade do amor, da paz possam tomar conta de nossas vidas mais e mais, né? E começando o ano também com muita alegria, com muitas expectativas, né? Feliz 2020 para todo mundo. E quando a gente fala dessa felicidade, obviamente que a gente entende como uma construção, né? Não é uma mágica. De fato, o que muda é uma data e a gente precisa ter essa abertura de que a mudança de data nos ajude em outras mudanças, né? Que ela seja um fator de fazer aquele empurrão. Falar, peraí, um ano novo, quem sabe o que pode mudar, né? Na minha vida, né? E hoje nós vamos falar um tema que é mesmo a questão da mudança, né? Exatamente porque nós estamos aqui iniciando um ano. Oi para todo mundo. Que legal, né? A gente tá junto. Iniciei o ano mudando o look, né? Cortei o cabelo, vocês estão vendo aí. Já era um propósito. Assim que eu fizesse o meu aniversário, que foi 17 de dezembro. Não foi possível fazê-lo, porque algumas pessoas sabem. Meu pai faleceu dia 20. E do dia 20 de novembro a 20 de dezembro, nós ficamos muito atentos com ele. Ele teve uma morte muito agraciada, com muita paz, com muita tranquilidade. Foi apagando aos poucos. E um dia eu posso falar sobre isso, né? Já falei algumas coisas sobre meu pai ao longo da vida. Inclusive, eu dizia, bom, não é porque ele faleceu, porque eu já falo sobre ele, já escrevo sobre ele. E na década de 90 eu paguei 1 hora de estúdio para poder gravar um material em áudio para ele, para agradecer por tudo que ele era para mim. Então, assim, já é uma relação muito boa desde sempre. E agora nessa passagem dele para a eternidade, são muitas coisas, são muitos sinais de como que a vida é preciosa, de como que a vida de fato é eterna, que eu vou poder compartilhar aqui com vocês, né? Mas o fato é o seguinte, que eu já tinha programado algumas coisas para o meu aniversário em dezembro, eu fiz 50 anos, né? Quando eu falo de programação, não no sentido de uma festa, mas no sentido mesmo de mudanças minhas, e aí eu tive que, enfim, eu tive que dedicar o tempo, eu quis dedicar o tempo máximo que eu pudesse a meu pai, que eu sabia que ele estava já nos últimos tempos, nos últimos minutos, nos últimos dias. Então, após o falecimento dele, aí sim, vamos colocando as coisas em dia, e uma delas agora eu vou pôr meu projeto de cortar o cabelo. Eu não queria nem um minuto ficar longe, a não ser os momentos necessários. Eu não trocaria algum momento de salão para poder não estar com ele, eu preferia estar com ele, né? E então, gente, assim, quando a gente está começando o ano, né, são tantas expectativas, no sentido que, agora eu estou falando de mim, no projeto mesmo, de colocar tudo que eu tenho como sentido de vida e missão no meu coração para acontecer, para colocar para frente. É claro que a gente é um ser de muitas expectativas, né? A gente tem muitos desejos, mas a gente tem que ter essa sabedoria de colocar as coisas no tempo certo, né? As coisas no tempo certo, em prática. E então, pensando na mudança, é que eu selecionei alguns assuntos sobre mudança para a gente conversar nas nossas lives desse mês, tá? Eu queria agradecer também a Dulcineia,
Acho que é Dulcineia. Se não for, você me perdoa, Dulcineia. Mas é um nome parecido com esse, que me encontrou na rua, em Sete Lagoas. Na rua não, na igreja, né? Desculpe. E falou, você é a Raquel da Life e tal. Sou a Raquel da Life. Muito legal estar junto com vocês, assim, né? Já poder estar trocando algumas ideias, até pessoalmente, quem me conhece só pela internet, né? Bom, gente, e o nosso assunto é como e por que mudanças são possíveis. Quais mudanças? Todas que você deseja, né? Eu tenho uma história muito legal de infância, que eu aprendi assim no meu ambiente familiar, que Deus era bom, que escutava nossos pedidos e tal, e que Ele era poderoso e tal. Aí eu lembro que assim, eu era muito pequena, uma paixão por pessoas que têm sardas, assim. Eu achava lindo aquelas pintinhas no rosto, nas costas. E aí, seja bem-vindo, tá? Para você que está aí tentando tratamento para seu pai, nós recebemos aqui de coração aberto. Aí o que acontece? Aí eu pensava assim, Deus é bom, Deus é poderoso. Então eu deitava assim à noite e falava, papai do céu, eu quero acordar com sardas, pintinhos no meu corpo, pintinhos nas minhas costas. Acordava de manhã, corria pro espelho, via que não tinha sarda. E aí um dia eu perguntei à minha mãe, eu falei, mãe, mas o papai do céu não é poderoso, mãe? Ele faz tudo? Faz, minha filha. Eu falei, pois tem uns dias que eu tô pedindo para ele colocar sardas no meu, pintinhos no meu rosto, nas minhas costas, e ele não tá me atendendo. E aí foi muito legal, porque minha mãe disse assim, não, minha filha, papai do céu é poderoso, ele é bom, mas ele já te deu esse tipo de pele, você já tem essa pele que é bonita também. E o que ele pode fazer é fazer você gostar muito da sua pele, sem pintinha, né? Mas pintinhas no seu rosto, nas suas costas, isso não, porque ele já te deu uma pele e a sua pele é ótima. Aquilo foi muito legal escutar aquilo, né? Porque, na verdade, assim, ela não fez um julgamento sobre mim ou sobre Deus, ela simplesmente me explicou. O Pai do Céu age, filha, mas ele age dentro daquilo que também ele já agiu, ou seja, ele já te criou. Então, ele vai fazer você, dentro do seu tônus de pele, vamos dizer assim, claro que ela não usou essa palavra, agora eu estou aqui traduzindo, você amar muitas coisas, você valorizar muitas coisas. E aí foi muito interessante, porque nunca mais eu pedi sardas, lógico, e aí eu já entendi que não era essa a ação divina. E foi interessante também porque eu comecei a gostar muito da minha pele. Não que existisse assim uma rejeição, mas eu achava, nossa, as pessoas que têm pintinho no rosto são mais bonitas. Eu falei, não, eu também posso ser bonita mesmo não tendo pintinha na pele, né? E tem, obviamente, que eu acho até interessante essa história, que tem muito mais gente que detesta as pintinhas do que ama as pintinhas, pois eu adoro, acho linda gente pintada. Pintada que eu falo naturalmente. Bom, então é dentro dessa perspectiva do que pode mudar, né? Se eu quiser voar aqui agora, eu vou voar aqui agora, né? Eu não tenho asas, eu não sou dessa espécie de voadores, mas eu posso o que eu posso mudar? Eu posso ter qualidade de vida, eu posso ter bons relacionamentos, eu posso crescer profissionalmente, eu posso amar mais as pessoas, eu posso perdoar alguém, eu posso acreditar na minha cura, na minha mudança, posso. Eu posso acreditar que o meu filho, que tem uma certa doença, pode alcançar o máximo possível de saúde? Posso, porque tudo isso são processos. Tudo são processos. Se você não fala inglês hoje, começar a fazer aula de inglês, com dedicação, foco, você vai falar inglês daqui a uns meses, não é? Então, é dessa mudança que eu estou falando, a mudança que corresponde a metas que você tem, a realizações de desejos seus, familiares, a curas mesmo de situações que são graves, até fisicamente. Quais são as metas, quais são as mudanças? Então é preciso desejar, é preciso esperar, no sentido de esperança, é preciso expectar sem rigidez. Aquela expectativa, mas uma expectativa real, né? Quero falar inglês, amanhã cedo eu não vou começar a falar inglês.
que 3 meses pode ser, que muita coisa está adiantada. Expectativa real, respeitando tudo que já existe, né? Já existe o tempo, já existe os processos, já existe o cérebro, já existe o corpo, já existe a alma, já existe o espírito, já existe o amor de Deus, já existe tudo. E dentro desse tudo que existe, o que eu posso ampliar, né? Então, eu quero inverter. Na hora de falar sobre o tema, eu escrevi como e porquê. Eu quero inverter, eu quero falar o porquê primeiro. Por que mudanças são possíveis? Porque dentro de uma realidade que já vivemos, existe uma amplitude de situações que ainda nem testamos, que ainda nem vivemos, né? Eu só sou psicóloga hoje porque um dia eu desejei, pus uma meta, estudei, persisti, né? O assunto de hoje, Nilda, é como e por que mudanças são possíveis, tá? E é interessante, eu gosto de contar essa história pelo seguinte: quando eu comecei a clinicar, obviamente, eu formei 22 para 23 anos, então eu era super jovem e não tinha clientela, claro que eu não tinha, mas eu tive uma estratégia. Eu arrumei um emprego público de 4 horas e eu usava aquele dinheiro do emprego para poder pagar minha sala, pagar as despesas como consultório. E aí, nessa meta de pegar um dinheiro daqui e investir numa outra coisa, que era o meu desejo, eu caminhei com perseverança. Claro que tem horas que eu falava, acho que eu vou desistir disso, porque não está chegando cliente, mas eu caminhei com perseverança. E aí eu posso dizer que com 3 anos, 4 de consultório, eu já tinha assim, uma agenda absurdamente lotada. Então eu estou falando desses processos de mudança. Por que é possível? Porque existem muitas possibilidades, e aí eu quero falar aqui na tridimensão: corpo, mente e espírito, biológico, psicológico e neológico. Essa é uma visão científica do existencial humanismo, da logoterapia, que é a psicologia do sentido, e vê o ser humano como fruto dessas dimensões. E em cada uma delas, por que é possível mudar? Porque em cada uma delas tem muitos conteúdos. Por exemplo, a célula muda no corpo, o nosso pensamento pode mudar, nossa emoção pode ser reorientada, e no nosso neológico nós podemos expandir cada vez mais nossas potencialidades. É preciso entender que as coisas não são estáticas, mas também não são mágicas. No sentido que a magia da vida já existe, no sentido de que, poxa, é um mistério a vida no planeta Terra. Isso não tem uma explicação racional no sentido do porquê, né? O como, sim, a ciência procura o como. Teve isso, na era tal aconteceu aquilo. O como a ciência vai traçando, mas o porquê da existência não existe um sentido para isso racional, ok? Então, dentro dessa dimensão corpo, mente, espírito, por que é possível mudar? Porque existe em cada uma dessas dimensões inúmeras possibilidades. Existe plasticidade neural, ou seja, acreditava-se que o neurônio eram células que quando morriam nunca mais nasciam outras. Hoje já se sabe que não é assim. Existe um processo, sim, de novos neurônios, que são células cerebrais que podem ir nascendo. Existem conexões cerebrais que podem fazer novos hábitos em nós, novas situações. O nosso sentimento, a nossa emoção pode ser orientada. Não existe essa coisa da rigidez. E espiritualmente, que são muitos conteúdos de bondade, criatividade, identidade, a gente pode expandir muita coisa. Muito bem. Na questão da identidade, por exemplo, talvez você veste essa roupa de identidade, eu não estou falando roupa física, mas roupa assim, a sua roupagem, a sua identidade. Minha mãe falou que eu era desorganizada, e você leva isso como uma identidade. Sou desorganizado. Vamos supor que a sua mãe tem um pouco de razão, mas você pode romper com isso? Pode. É da noite para o dia que eu vou me tornar uma pessoa organizada? Não. Eu vou ser a pessoa mais organizada do mundo? Possivelmente não, mas eu posso romper com uma identidade que me foi falada, que eu sou desorganizado. Eu posso, eu sou livre para isso. O existencial humanismo, ele traz a liberdade e responsabilidade como as duas
os dois pilares da nossa mudança. Você é livre para expandir e você é responsável pelas mudanças. Então, por quê? É porque todas as dimensões têm características de ciclos, de mudanças. Eu tenho muitas pessoas assim que ajudei no tratamento, seja qual for, até vamos supor que tiraram um intestino porque tinham câncer, e no tratamento elas foram percebendo que elas iam ter uma performance corporal melhor, porque elas iam estar tratando melhor o emocional, o espiritual, e de repente está o organismo dessa pessoa 10 anos depois funcionando mais melhor do que se ela tivesse intestino, né? Então são todas essas coisas muito possíveis que ocorrem. E aí quando a gente coloca corpo, mente e espírito, né? Nous quer dizer espírito em grego, bio, corpo, psico, mente emocional, mente racional. Quando a gente coloca essa tridimensão, eu estou dizendo de uma tridimensão que fala de um todo. É a mesma coisa de eu dizer assim, pensar num suco, se eu colocou lá a polpa, o pozinho do suco, a água, um adoçante ou um açúcar, são 3 elementos: água, o extrato da fruta, seja ele de pó ou o que for, e um adoçante natural, processado, não interessa, mas todas essas 3 coisas, elas são suco. São 3 partes que compreende um elemento. Da mesma maneira, vamos pensar aqui, vamos pensar numa farofa, num arroz à grega. São misturas, né? Você fala assim, eu tenho torresmo, na farofa tem a farinha, tem o ovo, Tá, mas ovo é ovo, farinha é farinha, torresmo é torresmo. E se eu junto essas coisas, elas se tornam farofa. Entende isso? Então, um arroz à grega, um arroz que tem vagem, que tem cenoura, que tem não sei o quê, é um arroz à grega, né? Mas por que ele é à grega? Porque ele tem uma mistura de coisas que tornam ele aquele prato. Aquela é a identidade dele. Assim é um ser humano. Ele é corpo, mente e espírito. Tá? Então, corpo, mente e espírito é o ser humano. O ser humano não é só corpo, ele não é só mente, ele não é só espírito. Então, nós não podemos viver uma espiritualidade desencarnada. O que é isso? Eu acredito que tudo vai mudar porque eu fiz a minha oração agora, pedindo a Deus que colocasse manchinhas no meu rosto, como eu falei, que eu pedia na minha infância, e porque eu tenho fé em Deus, isso vai acontecer. Não é assim. Eu tenho fé em Deus e essa fé me ajuda a ir fazendo, vai me impulsionando a dar um passo a passo. Então, como mudanças são possíveis? Como? Primeiro, você precisa ter essa visão do todo. Eu sou corpo, mente e espírito. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Eu quero saúde, eu quero viver bem, eu quero sentir bem-estar, mas vamos supor que eu estou tendo picos de glicose alta. Mas eu estou enfiando a cara no doce. Aí eu rezo e peço a Deus para me curar da diabetes, mas eu também não faço por onde. Então é disso que eu estou dizendo. E Deus não vai me curar da diabetes porque Ele está me punindo porque eu estou comendo doce. Não é isso. É porque existe um processo natural do seu organismo que naquele momento não está podendo com doce. E você precisa agregar isso como um momento para você alcançar a sua meta de saúde. Que a mãe diz que diabetes não cura. Olha, existem muitos mitos, existem muitas verdades. Busque a verdade. Não concorde com tudo. Busque. Olha, eu vou em tal médico, eu vou procurar tal opinião, enfim. Né? Muitas vezes nós que somos seres que temos dificuldade de mudar, porque nós queremos uma mudança mágica, que o outro mude, que o outro comece a me amar mais, que o outro ponha 10 mil na minha conta, que a gente quer que o outro faça, e isso coloca a gente num lugar de passividade, não é? E aí o outro não faz por vários motivos, porque não pode, porque não dá conta, porque não percebeu o que precisa fazer, e aí a gente já fica assim, tá vendo, ninguém muda, e a vida não muda, Deus não muda, né? Outro dia eu escutei uma pessoa de longa data de oração, falou assim, olha Raquel, eu tenho feito muitas orações de libertação hereditária, mas assim a gente não vê resultado. Eu falei, por que será que você não vê resultado? Né? Por que será que você não vê resultado? Oração é oração, ela vai dar um resultado.
talvez não dê o resultado que você tem fixo na cabeça, talvez você está orando sem fé, sem um senso assim de, não, Deus realmente vai estar agindo aqui. Enfim, meu querido, a questão é que precisa dar um resultado, não exatamente do jeito que eu prospectei, que eu fiz um projeto, mas vai dar um resultado, principalmente orações de libertação hereditária, tá? Como são possíveis as mudanças? Vendo as dimensões, isso é corpóreo, isso é mental, isso é espiritual. Eu explicava hoje para uma paciente, olha, você tem esse tipo de pensamento, isso é pensamento, está na sua ordem mental. O seu corpo, ele está reagindo de outra maneira. Então é preciso, é preciso alinhar essa forma de pensar com a disposição do seu corpo. Ela tem muita disposição corporal e muito pensamento negativo. Vamos alinhar isso aí. Como é que alinha? Por que eu tenho esses pensamentos e por que o meu corpo responde de forma diferente? O meu pensamento diz que vai dar tudo errado e o meu corpo está sempre super saudável, fazendo tudo para dar certo. Tem uma incoerência aí. Como que é possível ter essa visão tridimensional, ter essa certeza dos tempos e dos processos? Vou falar de uma coisa simples, alguém perdoa alguém, ok? Um demora 1 ano para perdoar, o outro demora 1 mês. São processos diferenciados, tá? Tendo essa visão, então, processual do momento, mas entendendo que você precisa exercer o livre-arbítrio diante da mudança, que é a sua liberdade, a responsabilidade. Raquel, mas se eu mudar, o outro não vai mudar. Vai mudar. Não imediatamente, não de forma mágica, não vai mudar de forma mágica, mas a nossa postura traz também posturas de mudança, tá? Eu quero dizer que em termos do planeta, das espécies, da vida humana, nada é de segundo para segundo, mas tudo pode ser transformado, tá? Ah, Raquel, mas e a morte? Não, a morte é um processo da vida. Mas ela termina com a vida? Para nós, crentes e que tivemos muitas experiências, crentes não no sentido de ser evangélico, crente de crer, e também todos os que creem, né, são crentes. Não, a vida é um processo eterno. Aqui é desse jeito, no corpo, e depois da morte como é que é? Não sei, mas né? Então também a morte traz alguma coisa forte, né? Outro dia uma pessoa me disse uma coisa bem legal e eu, peguei pra mim, né? A pessoa falou assim, Raquel, seu pai morreu, né? Uma pessoa muito espiritualizada. Eu falei, morreu e tal, e foi tudo muito harmônico, né? E foi, assim, enfim, traz muito aprendizado. E ela me disse assim, presta atenção numa coisa, toda morte incorre numa ressurreição. Presta atenção nos sinais de ressurreição que a morte do seu pai trará. Cara, falei, sensacional. Eu já acredito no poder da ressurreição, mas quando alguém me diz isso, tipo, nossa, é mesmo, eu vou ficar bem atenta aos sinais positivos que vêm a partir de agora, né? Como que a mudança do corpo é possível? Células se renovam, tá? Hábitos de vida ajudam o nosso organismo a melhorar. Hábitos como sono adequado, alimentações mais adequadas. Então, tudo isso traz mudanças. Todo o nosso processo corporal, ele está relacionado com conversas químicas e elétricas. Então, tudo lá dentro está conectado e a partir de momentos que a gente começa a dar estímulos mais positivos, as células vão respondendo a isso também e, enfim, é um caminho infinito de possibilidades. Então, o corpo muda e como? A partir dessa mudança celular que ocorre todo o tempo. Todo o tempo. Se você não fizer nada para mudar, nada, daqui 7 anos todas as células do seu corpo já são outras. Mas e se você fizer algo para mudar? Daqui 7 anos as células do seu corpo são outras e melhores. Sensacional isso, né? Como é que a mente, a psique muda? Lembra que nós estamos no pilar corpo, mente e espírito. Ela muda a partir de identificar quais são as emoções da nossa base vivencial e aí a gente identifica aquelas que estão nos limitando e faz processo de eliminação, cura
A mente é a mesma coisa, a gente identifica jeito de pensar que é derrotista, é negativo, e a gente vai reorientando o pensamento. Nada é da noite para o dia, mas passa por identificação. Não existe nada que é extremamente rígido, nada. Se você fala português, você tem, por exemplo, 40 anos, 50 anos, 70 anos, você vai mudar para um outro país que fala outra língua, daqui 3 meses você fala a língua do país, tá? Porque o seu cérebro tem capacidades múltiplas, a sua mente tem capacidade múltipla de aprendizado. Como que o espírito muda? O noológico. O espírito muda porque ele é algo intangível. Ele é como uma luz, como uma água. Você tem o seu espírito pessoal e ele é a sua identidade divina. Mas ele é uma potência, tá? Ele é uma potência. Eu vou comparar com a luz elétrica. Você sabe que a luz chega aqui para o fio, beleza, né? Daqui a um tempo, claro, vamos ter energia também processada sem fio, como já temos muita coisa. Mas vamos falar da luz que vem pelo fio. Você tem lá a sua base de eletricidade da sua casa, do seu escritório, de onde for. Você põe uma lâmpada de 200, sei lá quantos volts, não entendo disso, mas vamos pôr aqui uma coisa potente. Você põe uma lâmpada de 100 volts naquela mesma boquilha e você põe uma de 30. A mesma energia conduz. Ali, no final, a potência daquilo ali é que vai determinar se vai iluminar muito ou pouco a potência da luz e não a do fio. Claro que o fio tem algumas influências, mas não é o caso aqui. Deixa eu te falar. Essa finalização da luz, se é de 100, se é de 20, se é de 30, se é de 150, se é de 200, é a nossa espiritualidade. Você pode ter uma espiritualidade de valor 30. Eu tenho fé, mas não tenho muito. Isso é só um número analógico. Estou fazendo analogia, tá, gente? Eu tenho amor ao próximo, mas tem certas pessoas que eu não consigo amar. Eu tenho isso, eu tô 30, mas olha, eu posso ter 60, posso ter 100? Posso, com exercícios espirituais, com aprendizado espiritual, com a leitura bíblica. Gente, presta atenção, eu fico impressionada com certas leituras bíblicas. Uma leitura bíblica que me impacta infinitamente é o Salmo 22, do pastor e das ovelhas. Mas qual que é o versículo que mais me impacta? Quando ele me diz, ele é Deus, porque ele está dizendo através do salmista, que ele coloca uma mesa à frente dos meus inimigos para que eu coma tranquilamente. Que isso, gente? Presta atenção. Quem que come na frente do inimigo, gente? Na frente do inimigo, precisa nem ser inimigo, pode ser simplesmente uma pessoa que você sente mal com ela. Estômago embrulha, você perde o apetite, você não quer saber de nada. Meu Deus, e a palavra de Deus fala que nós temos capacidade de comer tranquilamente frente a ameaças. Isso está, então, impresso no nosso noológico, na nossa espiritualidade. Como eu vou alcançar essa alta performance espiritual? Como? Com consciência de que eu posso. Eu sempre falo assim, gente, quando vejo casos como Madre Teresa de Calcutá e outros, né? Madre Teresa está no top, né, assim, no sentido de como que ela é representativa de caridade no mundo. Eu fico pensando assim, o mesmo conteúdo espiritual que ela tem, eu tenho. Então eu também posso ter uma alta performance. Eu também posso exercer uma espiritualidade impactante no mundo. Porque ela não é diferente de mim. Né? Eu não estou querendo aqui competir com Madre Teresa e nem falar que eu quero ser boa com ela, não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que se ela está numa alta performance de amor, ela é um ser humano, ela é da mesma espécie minha. Ela é um ser humano. Então eu também tenho amor e posso compartilhar amor. Mas eu tenho várias dificuldades, eu sou uma pessoa impaciente, vou trabalhar na impaciência. Não é? Então, como mudanças são possíveis? No corpo, que as células mudam, na mente, porque o pensamento e a emoção também não é inflexível, pode ser mudada, e no noológico, porque o fio, entre aspas, que traz a força espiritual para nós, ele está intacto, porque a vida vem do divino. Deus está o tempo inteiro enxertando vida em você, tá? Queridos, é isso. Eu agradeço pela presença de vocês. Vamos fazer esse caminho aí
nas lives. Agora novo horário, porque me dá o tempinho de eu terminar com o meu último paciente, que é meio-dia, e dá um tempinho para eu estar me preparando para encontrar vocês. E vamos com certeza ter muitas coisas sensacionais aí em 2020. Força para todos, acreditem na mudança, sejam sábios, prudentes. Não é mudança mágica, mas é mudança possível, tá? Você vai encontrar o nosso telefone para marcar consulta nas redes sociais, mas eu vou mandar aqui agora para você o telefone, tá? 31. Beijão, negona também, linda, maravilhosa. Como é que tá seu bebê aqui? Tchau, gente, querida, amada. Uma boa semana para nós, né? Lembrando que mudanças são totalmente possíveis, mas tem que ter investimento, ou seja, o investimento é a sua dedicação. Nivaldo. Pois é, não falei seu nome porque tava N1, né? Nivaldo, então tá bom, querida, eu te mando o telefone aí agora. Beijo para todos vocês, Célia. Muito bom, gente. Sexta a gente encontra 12:30 por aqui, tá bom? Tchau, tchau.